Olá, paz e bem, bem-vindo você que chega conosco nesse final de tarde para mais uma vez percorrermos juntos o caminho do Evangelho de Jesus. Hoje é véspera do terceiro domingo da quaresma do ano B e nesse terceiro domingo da quaresma nós deixamos aqueles textos que têm uma cadência comum em todos os anos da quaresma. O primeiro domingo sempre Jesus que vai ao deserto e lá se encontra com o tentador. O segundo domingo, Jesus que sobe a montanha e se transfigura diante dos discípulos. A partir do terceiro, há agora os textos específicos de cada ano. E nesse itinerário do ano B, nós adentramos o Evangelho de João. Aliás, serão muitos os textos de João que vão nos acompanhar ao longo desse tempo da Quaresma e da Páscoa. E isso é interessante, porque é sinal de que explicitamente, muito mais do que os outros até, o Evangelho de João deve ser lido sempre numa leitura pascal. Por isso que ele vai aparecer sempre no ciclo da Páscoa, na Quaresma e na Páscoa, em vários domingos. E para esse terceiro domingo, o texto que aparece é do capítulo 2, versículo de 13 a 25. É o texto em que Jesus sobe a Jerusalém e lá chega no templo e lá faz aquela intervenção no templo de expulsar aqueles que vendiam, aqueles que compravam, etc. Uma primeira informação interessante é o deslocamento que João faz desse texto. Na tradição de Mateus, de Marcos e de Lucas, esse é um texto que se encontra no final do caminho de Jesus. Ele, depois de cumprir a sua missão na Galiléia, de descer a Jerusalém, na sua última ida a Jerusalém, aliás, em Marcos e em Lucas é uma vez só, né? Mas na sua chegada a Jerusalém, lá acontece essa intervenção dele no templo, e isso irá conduzi-lo depois diretamente à sua morte. Afinal, depois de tocar essa estrutura do templo, ele não vai viver muito mais para contar essa história, porque ele tocou o centro do poder religioso de Israel. João faz diferente. João pega essa referência lá do final do Evangelho e traz para o começo, porque para o Evangelho de João é fundamental compreender que esse gesto de Jesus não seja talvez uma consequência, um coroamento da sua missão, mas para o discípulo é preciso compreendê-lo de saída, porque é um gesto emblemático da revelação de quem Jesus é no Evangelho de João. E ele não só desloca o texto para o começo do Evangelho, como ele também veste o texto com algumas diferenças em relação aos textos de Mateus, Marcos e Lucas. Então depois vale a pena, quem tiver esse interesse, pegar os textos de Mateus, Marcos e Lucas, que são bastante parecidos, e colocar ao lado o texto de João para verificar o quanto ele é diferente nas suas referências. Mas nós vamos lendo e verificando o que ele tem de singular. O texto diz assim, João 2, 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. É a Páscoa dos judeus, porque no Evangelho de João, Jesus já não tem mais nenhum compromisso com a fé e com a aliança do povo judeu. Então o autor, ele também e a sua comunidade, que já estão fora do horizonte da comunidade judaica, vão sempre guardar essa referência, esse distanciamento também com Jesus. É a festa dos judeus, é a lei dos judeus, é a Páscoa dos judeus. Então era próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ele sempre subirá a Jerusalém nas festas, no Evangelho de João. Ele vai várias vezes a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Chega a ser engraçado, né? Quando diz assim, no templo ele encontrou, se nós fôssemos completar a frase sem conhecer o texto, nós diríamos assim, ele encontrou talvez as pessoas rezando, ele encontrou as pessoas oferecendo sacrifícios, ele encontrou, e aí o que ele encontra é outra coisa. O que ele encontra são vendedores de bois, ovelhas, pombas e cambistas. Que ninguém acha estranho o fato de ter cambistas no templo, é porque o dinheiro romano ele traz o emblema e o busto do imperador, que é divino. Então é uma moeda que traz em si um símbolo idolátrico. Por isso ela não pode entrar como oferta no templo. É preciso trocar esse dinheiro na entrada do templo para depois oferecer
a oferta com o dinheiro não idolátrico de Roma, mas com o dinheiro do santuário. Então havia ali os cambistas também. Fez então um chicote de cordas. Isso é só João que tem. Jesus não faz chicote nos evangelhos sinóticos. É um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e revirou as mesas dos cambistas. Uma particularidade desse texto em João é que nos outros textos ele expulsa apenas os vendedores, os compradores. Marcos diz que ele expulsa quem usava o templo como atalho, carregando alguma coisa. Aqui em João ele expulsa também, além dos vendedores, ele expulsa as coisas vendidas. Também os bois, também as ovelhas, também as pombas, além de derramar as moedas. Por que será? Nós vamos já ver. E disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Aqui talvez esteja o sentido desse gesto diferente de Jesus em João. Porque lembre-se que na narrativa sinótica o que ele diz não lestes, essa será chamada casa de oração para todas as nações, Isaías, né? E no entanto vós fizestes dela um covil de ladrões. Essa é a acusação que Jesus faz nos evangelhos sinóticos. É a corrupção do templo o problema. É que o templo se tornou um lugar de ladroagem, de relações desonestas. E essa é a acusação. Aqui em João não. A acusação é: vós transformastes a casa de meu pai numa casa de comércio. É por isso que ele expulsa os bois, as ovelhas, revira as moedas e solta as pombas, porque no fundo não é só a relação de compra e venda o problema. A relação de comércio no templo é também a própria oferta dos sacrifícios. O fato de o templo estar a serviço da oferta sacrificial do povo recorrer ao templo para oferecer ali o seu sacrifício a Deus, isso em João já é fazer da relação com Deus uma relação de comércio. E de fato, se o sacrifício é expiatório por uma falta cometida, então para tal falta, tal sacrifício, para tantas faltas, tantos sacrifícios. Ou se a oferta é um modo de merecer de Deus algum favor, algum gesto de bondade, essa relação não deixa de ser uma relação de comércio. Então, para o Evangelho de João, a própria manutenção da estrutura do templo como estrutura de oferta de sacrifícios já é fazer da relação com o Pai uma relação de comércio. É por isso que Jesus não só expulsa os que vendem e os que compram, mas também solta as ofertas do sacrifício. E porque a partir ao menos para João é assim, a partir da entrega de Jesus, qualquer sacrifício que vier depois é postiço, é uma mera imitação. Porque o sacrifício de verdade, é isso que nós vamos ver já, é a oferta da sua própria vida, que ele faz uma vez por todas. Então, tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. E observe que o verbo está no futuro, consumirá mesmo. O zelo pela casa do pai consumirá o filho. Consumirá quando? Consumirá a vida inteira, até consumir de uma vez por todas na cruz. Ou seja, esse excesso de zelo por uma relação não comercial com o Pai, afinal, o Pai não precisa de nada que nós o ofereçamos para que Ele nos ame, e Ele não necessita de que nós ofereçamos a Ele nenhum tipo de suborno ou barganha para que Ele possa fazer aquilo que Ele faz por nós e faz sempre, que é nos acompanhar e nos assistir com a presença dEle. Então, não é preciso fazer nada disso. Então, por isso, esse excesso de zelo o consumirá, o levará até a fidelidade da cruz. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? O Evangelho de João é feito com itinerário de sinais, né? Em que Jesus vai mostrando os sinais, e esses sinais aos poucos revelam quem Ele é. Esse texto está logo depois do primeiro sinal, aquele sinal que Jesus realiza no casamento em Caná da Galileia, e depois virão outros tantos. Ele respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias?
mas Jesus estava falando do santuário do seu corpo. Ou seja, isso também é próprio de João. Jesus fala uma coisa e os interlocutores entendem outra. Ele está falando de um tipo de realidade e os interlocutores entendem outro tipo de realidade. E veja o deslocamento das palavras que o texto faz. Ele começa dizendo do templo, passa a falar da casa, a casa de meu pai, a casa de comércio. E agora ele passa a falar de santuário, quando Jesus começa a falar do seu próprio corpo. Há um deslocamento, portanto, do templo, da casa de pedra, para a casa do pai, para o santuário do seu corpo. Ou seja, para os seguidores de Jesus, e é por isso que o texto está logo no começo do Evangelho de João, para os seguidores de Jesus, o verdadeiro santuário jamais será uma casa de pedras. O verdadeiro santuário é o santuário do corpo dele, é o santuário do corpo dele entregue, o santuário do sangue dele derramado. É por isso que, por exemplo, no diálogo com a samaritana, ela perguntará a ele: vós dizeis que é preciso adorar em Jerusalém, nós dizemos que é preciso adorar aqui nesta montanha. E ele responde: não, mulher, veio o tempo, e é agora, em que os verdadeiros adoradores do Pai não adorarão nem nessa montanha, nem naquela montanha, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade, e esses são os adoradores que o Pai precisa. Ou seja, não é tanto o lugar de onde se adora o mais importante, mas é o modo e a postura com a qual se o adora. Isso é o mais importante. Assim como nesse caso, o mais importante não é comparecer ao templo transformando às vezes numa casa de comércio, mas o mais importante é reconhecer o santuário do corpo do Filho entregue, reconhecer o santuário de vida no seu sangue derramado. No Evangelho de João, também nos outros, mas aqui explicitamente, mais do que a fidelidade a um lugar, a uma lei, a um código religioso, interessa muito mais o compromisso e a comunhão com o corpo dele entregue. E isso o discípulo tem que entender de cara. Por isso que o texto está aqui. Jesus assume o lugar do templo na relação do povo. Para o discípulo, ele suplanta o templo com a sua necessidade de sacrifícios, com as suas realidades sacrificiais, para que o santuário, o sacrifício do corpo oferecido, esse seja o verdadeiro santuário. E faz a gente pensar, né? Ali onde a gente, por excesso de comunhão com o santuário do corpo entregue de Jesus, ali onde a gente também se entrega, ali se ergue o verdadeiro santuário de Deus. Ali nas encruzilhadas da vida, aonde a gente derrama o coração e permite que ele seja entregue por amor e por fidelidade, ali se levanta o verdadeiro santuário. E nessa hora se está muito para além das pertenças dos muros dos templos, mas se está naquela comunhão que desconhece os muros, que é a comunhão com o santuário do corpo entregue de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. É bonito que em João, isso depois do capítulo 13, fica muito explícito, a palavra de Jesus tem peso de Escritura. Por isso os discípulos creem na Escritura, mas creem também na palavra dele. As coisas acontecem cumprindo as Escrituras, mas acontecem também cumprindo a palavra que ele tinha dito. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o ser humano por dentro. Assim como o santuário verdadeiro não é a pertença a uma casa ou a um código, mas é a comunhão com o corpo entregue dele, ali se levanta o santuário. Também a verdadeira fidelidade é aquela que ele conhece por dentro, porque é lá que essa comunhão se realiza. E o Jesus de João será sempre assim, muito soberano. Ele não precisa que ninguém dê testemunho nem dele, nem de coisa nenhuma, porque ele já conhece por dentro as realidades humanas. Ele que era a palavra que estava junto com Deus, diante de Deus, e era Deus, inteiramente de Deus, e que agora se faz junto conosco, ao nosso lado, inteiramente carne conosco e com tudo que existe. Ele conhece as realidades por dentro e não precisa que ninguém as explique ou que ninguém as encubra sobre as suas mentiras. E aqui termina o texto. Que nesse tempo de Quaresma
a gente talvez possa, nesse caminho cuidadoso de conversão também de nossas pertenças, que nós também possamos, como dizíamos semana passada, né? Nós possamos talvez nos colocar à disposição também dessa conversão, de verificarmos com qual templo ou com que santuários nós temos feito realmente comunhão. É possível que nós tenhamos em algum momento transformado a nossa relação com o Pai numa relação de comércio, numa relação de troca, numa relação em que cada gesto e cada palavra é cuidadosamente contabilizada. Como é triste encontrar às vezes pessoas, e às vezes elas choram por isso, que fizeram inclusive do seu caminho de penitência, de conversão de Quaresma, um caminho ele também extremamente contabilizado de gestos pontuais. É isto? Ou será que o nosso caminho de conversão pode ser inclusive de abandono de certos templos, de abandono de certas idolatrias, de abandono de certas absolutizações, para compreendermos que o santuário verdadeiro, diante do santuário do corpo entregue, perde a sua sacralidade, porque a única entrega de verdade não são aquelas dos velhos sacrifícios, mas é aquela do sacrifício da vida colocada à disposição, é aquela do compromisso do amor sustentado até o fim. Que essa comunhão possa ser a única pertença verdadeiramente absoluta e que tenhamos a convicção de que, se fiéis a ela, estaremos já muito para além dos muros de qualquer templo já suplantados há muito tempo pela entrega de Jesus, mas estaremos em perfeita comunhão com aquele santuário que não é de pedra, que não estabelece restrições, mas que é o santuário que conhece o humano por dentro e de dentro dele se levanta, cada vez que ele também é capaz de um gesto de amor e de fidelidade. Boa Quaresma para nós, e paz e bem.